Tem coisa mais clichê e legal do que reclamar do Oscar quando ele deixa alguém que a gente queria muito de fora? Então seja bem-vindo, esse é o Top 10 dos esnobados do Oscar nessa década 2010. Ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes, Azul é a Cor Mais Quente abre essa lista. O filme não pôde concorrer a melhor filme estrangeiro porque foi lançado depois do prazo legal, porém podia ter concorrido em outras categorias. A Adele Exarchopoulos, por exemplo, poderia ter concorrido a melhor atriz. A entrega e a energia dela são a verdadeira força do filme. Em muitos momentos, chega a ser até difícil dissociar a atriz da personagem. Já Léa Seydoux faz um contraponto interessante de maior equilíbrio e sensatez no casal. Ver essa dupla que marcou época no cinema, conquistando público e crítica, de fora para ficar com mais uma indicação tanto da Julia Roberts quanto da Meryl Streep pelo fraquíssimo álbum de família, é de doer. O Michael Fassbender tem duas indicações ao Oscar. A primeira foi por 12 anos de escravidão, enquanto a segunda foi por Steve Jobs. Porém, nenhuma delas é do melhor trabalho da carreira dele. Em Shame, o Fassbender interpreta um sujeito cada vez mais sem controle em relação ao vício em sexo. Não chega a ser tão difícil entender porque o Oscar o deixou de fora. Afinal de contas, é um personagem encarando uma situação ainda tabu na sociedade, com pouco carisma, longe de aparentar uma transformação redentora e com cenas de nudez frontal. Tudo isso pode ser chocante para a ala mais conservadora da Academia de Hollywood. A oitava posição fica com uma esnobada que ninguém entendeu no Oscar de 2015. Documentário sobre a trajetória do Roger Ebert, um dos maiores críticos da história do cinema, Life Itself vinha dominando a temporada de premiações, inclusive tendo ganhado o sindicato dos produtores, o PGA, mas no Oscar nem indicado foi. Só não ficou mais amargo porque no lugar dele entrou o Sal da Terra, o documentário dirigido pelo Wim Wenders sobre o nosso grande mestre da fotografia aqui no Brasil, o Sebastião Salgado. Agora fica sempre aquela dúvida, será que os artistas de Hollywood resolveram se vingar das críticas do Roger Ebert, deixando ele de fora da festa da Academia de Hollywood? Até finalmente conquistar a estatueta para o regresso, o Leonardo DiCaprio passou por maus bocados no Oscar. A exclusão dele na categoria de melhor ator coadjuvante em 2015 foi um deles. O Leonardo DiCaprio faz uma atuação monstruosa em Django Livre. A composição dele do fazendeiro Calvin Candy escancara o cinismo, a ganância, a loucura e a falta de qualquer traço humano necessário para a permanência de um sistema tão cruel como a escravidão. Isso tudo sabendo dosar muito bem os momentos de drama com humor. Para piorar, a Academia indicou um colega de elenco do DiCaprio no Django Livre, o Christopher Waltz, e que acabou vencendo a estatueta. Para mim, extremamente injusta, porque, de certo modo, ele faz algo parecido com o que já tinha feito no Bastardos Inglórios. Mas, enfim, mistérios da humanidade. Já que nós estamos falando de azarada no Oscar, tem que citar a Amy Adams. Em 2017, ela foi solenemente ignorada pelo trabalho dela em A Chegada. Talvez o tipo de atuação mais contida, sem grandes momentos de externalização do sofrimento da personagem. Talvez o gênero do filme, uma ficção científica, muitas vezes desvalorizada dentro da academia. Ou qualquer outra justificativa sem sentido explicam a ausência da Amy Adams para mais uma indicação da Meryl Streep. O cinema brasileiro sabe muito bem o quanto a categoria de melhor filme estrangeiro é imprevisível. Cidade de Deus que o diga. Em 2015 foi a vez da França viver essa experiência. Havia quem apontasse Elle como um possível candidato ao Oscar principal, e o considerava grande favorito ao prêmio de melhor filme estrangeiro. Então, a Academia de Hollywood, em uma decisão inexplicável, não selecionou o filmaço do Paul Verhoeven nem para a pré-lista. A situação só não foi pior porque a Isabelle Huppert conseguiu uma indicação em melhor atriz.
É verdade que a categoria de melhor ator em 2014 estava apertada. Leonardo DiCaprio com O Lobo de Wall Street, Chiwetel Ejiofor em 12 anos de escravidão, Bruce Dern por Nebraska e, claro, o vencedor Matthew McConaughey por Clube de Compras Dallas. Mas cá entre nós, dava sim para ter uma vaguinha para o Joaquin Phoenix em Ela. Esse é outro caso de uma atuação mais contida que o Oscar deixa em segundo plano. O Joaquin Phoenix incorpora muito bem a melancolia, a insegurança e a fragilidade emocional de uma sociedade hiperconectada. Fora o fato de que na grande maioria do tempo ele tem como par romântico um computador ou um aparelho celular, o que exige ainda mais do ator para tornar crível aquele sentimento para o espectador. Christian Bale, que me desculpe, mas sinceramente a atuação dele em A Grande Aposta podia ter ficado de fora para dar espaço para o Joaquin Phoenix. O Mestre pode até não ser o melhor filme da carreira do Paul Thomas Anderson, mas sem dúvida nenhuma ele devia estar na lista dos finalistas em 2013. Afinal de contas, ele é muito mais filme do que Indomável Sonhadora, Lincoln, Os Miseráveis e O Lado Bom da Vida, todos esses finalistas do Oscar. Com inteligência e elegância, o Mestre mostra um jogo de manipulação e dominação feito por líderes religiosos para conquistar e manter os seus fiéis. É inacreditável pensar que o Ben Affleck, por Argo, levou o Oscar de melhor filme, mas nem sequer foi indicado para melhor direção. O caso do Ben Affleck é diferente do Peter Farrelly de Green Book. Isso porque a direção do Argo é realmente muito boa, longe de ser burocrática, capaz de segurar a tensão da história até o último minuto, alternando drama, suspense e às vezes humor. O mais interessante da exclusão do Ben Affleck dessa lista é que ele não perdeu a vaga para um gigante de Hollywood como Clint Eastwood ou Martin Scorsese. Quem ficou no lugar dele foi o Michael Haneke, um austríaco diretor de Amor, e o estreante Ben Zentlin, de Indomável Sonhadora. A esnobada mais absurda do Oscar nessa década vem da cerimônia de 2012. A Tilda Swinton não foi sequer indicada pelo desempenho excepcional dela em Precisamos Falar sobre Kevin. Nem mesmo a vencedora Meryl Streep em A Dama de Ferro esteve melhor do que a Tilda Swinton. A ressignificação do que é ser mãe, e na contramão da ideia do amor incondicional, sem questionamentos pelo filho, toda a estranheza daquele relacionamento turbulento com o personagem do Ezra Miller, culminando no horror do desfecho da história, devem ter assustado a academia. Somente isso pode explicar. Podem até dizer que eu estou sendo exagerado, mas sinceramente a atuação da Tilda Swinton em Precisamos Falar sobre Kevin é melhor do que todas as vencedoras de melhor atriz nessa década. É isso, esse foi mais um videocast do Cine 7. Semana que vem eu tô de volta com mais um Top 10 do Oscar. A gente se encontra ao meio-dia, horário de Brasília, toda sexta-feira. Até lá, tchau!